Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Encontramo-nos nesta manhã para celebrar a nossa fé, neste sexto domingo do tempo pascal, o tempo do Divino Espírito Santo. O Espírito que conduz a sua Igreja, conduz o seu povo pelos caminhos da história. E neste momento vivemos esta pandemia, este isolamento, e com a esperança de que tudo em breve se termine e a saúde volte, as preocupações desapareçam e nós ressurjamos como pessoas novas. E para melhor celebrar esta Eucaristia, tomemos consciência dos nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, paz na terra. Senhor Deus, Cordeiro, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Concedei-nos, Deus Omnipotente, a graça de viver dignamente estes dias de alegria, em honra de Cristo ressuscitado, de modo que a nossa vida corresponda sempre aos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade de Samaria e começou a pregar o Messias àquela gente. As multidões aderiam unanimemente às palavras de Filipe. Ao ouvi-las e ao ver os milagres que fazia, de muitos possessos saíam espíritos impuros, soltando enormes gritos, e numerosos paralíticos e coxos foram curados. E houve muita alegria naquela cidade. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram dizer que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Quando chegaram lá, rezaram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo. E ainda não tinham descido sobre eles. Então impunham-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Leitura da primeira epístola de São Pedro. Caríssimos, venerai Cristo Senhor em vossos corações, prontos sempre a responder a quem quer que seja,
sobre a razão da vossa esperança, mas seja com brandura e respeito, conservando uma boa consciência, para que, naquilo mesmo em que fordes caluniados, sejam confundidos os que dizem mal do vosso bom procedimento em Cristo. Mais vale padecer por fazer o bem, se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Na verdade, Cristo morreu uma só vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e faremos nele a nossa morada. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, que vos dará outro defensor, para estar sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para junto de vós. Daqui a pouco, o mundo já não me verá, mas vós ver-me-eis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia reconhecereis que eu estou no Pai e que vós estáis em mim e eu estou em vós. Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, esse realmente me ama. E quem me ama será amado por meu Pai. E eu amá-lo-ei e manifestar-me-ei a ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste sexto domingo do tempo pascal, tempo do Divino Espírito Santo, eu gostaria de saudar os jovens que ao longo destes 40 anos foram batizados na nossa igreja, que esta semana fazem anos de aniversário. Nicole Elizabeth da Silva, Melissa Maria Arruda, Daniel da Silva Marques. E também saudar as famílias e lembrar os nossos irmãos que partiram ao longo desta semana, ao longo dos anos. Em 1977, António Silva. Em 1997, Maciel Freitas. Em 2012, José do Rego Meireles. Em 2013, José de Almeida Cordeiro. Em 2014, Abílio Augusto Cordeiro. Em 2017, Belmira Almeida de Souza. Em 2017, Mário Medeiros Barbosa.
2017, Teodorico de Matos. 2018, Ernesto de Souza Pavão. Um abraço para todas as famílias destes nossos irmãos e rezemos e confiamos à graça de Deus que o Senhor os acolha no seu reino. Também gostaria de saudar a família da Maria Rosário Silva, que hoje, em tempo normal, seria a sua coroação do Divino Espírito Santo. Portanto, uma saudação para esta família, não podendo hoje ser feita a coroação. Também uma saudação para todos os que gostariam de hoje celebrar a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres nos Açores. Não estamos presentes, mas estamos em espírito e rezamos para que o Senhor Santo Cristo, para quem temos sempre a imagem, a câmara focada durante 24 horas, nos envie a sua bênção e o seu Espírito Santo para nos livrar desta pandemia, desta situação terrível em que estamos a viver. Também hoje faz 61 anos que foi inaugurado o Cristo Rei em Lisboa. Uma grande festa, e lembramos que foi construído com o dinheiro das mães de Portugal, como agradecimento pelo facto de Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial. O Santo Cristo, o Senhor Cristo Rei, que está de braços abertos para Lisboa, lembra-nos que a guerra nunca é a solução e que a paz é o caminho que devemos alcançar. Ontem o Papa Francisco pediu para rezarmos pelos que sepultaram os mortos, sobretudo nesta pandemia, correndo perigo na sua saúde, pondo em perigo a sua saúde, e cumprir este gesto de caridade de sepultar os mortos. Portanto, o Papa pediu para rezarmos por eles. E hoje o Papa pede-nos para rezarmos pelos que fazem a limpeza nas ruas, nos hospitais, que correm perigo também, e o seu trabalho é profundamente necessário em todas as épocas, em todas as alturas, mas de modo especial em tempo de pandemia. Portanto, e também o nosso muito obrigado para todos, que, como sabemos, muitos dos portugueses trabalham neste ramo em todos os países para onde emigramos. Neste sexto domingo, e como temos vindo a fazer nos últimos dias, a meditar nos dons do Divino Espírito Santo. E lembro que o Catecismo da Igreja Católica diz que os dons do Espírito Santo são 7. Sabedoria, ciência, inteligência ou entendimento, conselho, fortaleza, piedade e temor de Deus. Em plenitude pertencem a Cristo, Filho de David, completam e levam à perfeição as virtudes daqueles que os recebem, tornam os fiéis dóceis para obedecerem prontamente às inspirações divinas. São Paulo lembra que todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, filhos e, portanto, herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nos últimos 2 dias refletimos sobre a ciência, sobre a sabedoria e hoje vamos sobre este dom do Espírito Santo, a inteligência ou entendimento. O dom do entendimento ou inteligência ajuda-nos a penetrar no íntimo das verdades reveladas por Deus e a entendê-las. Por ele, o cristão completa os mistérios da fé. É um entendimento diferente daquele que o teólogo obtém pelo estudo, o que é penoso e lento. O dom da inteligência é eficaz, mesmo sem estudo. É dado aos pequeninos e ignorantes, desde que tenham grande amor a Deus.
Por esse dom conhecemos os nossos pecados e a nossa miséria. Os santos, quanto mais se aproximaram de Deus, mais tiveram consciência do seu pecado ou da sua distância de Deus. É por isso que a primeira comunhão das crianças realiza-se quando já têm noção ou entendimento do bem e do mal. Sabem distinguir o bem do mal. Portanto, é o segundo sacramento que recebemos na vida e, portanto, é recebido quando os meninos e as meninas já têm o entendimento, a inteligência para distinguir bem o mal. Já são pessoas com capacidade livre de escolher o bem. E o entendimento é este dom de Deus que nos coloca diante do mal e diante do bem, saber fazer a escolha. A ciência e a sabedoria completam este dom. O dom do entendimento ou da inteligência não se trata da inteligência humana, da capacidade intelectual de que podemos ser mais ou menos dotados. Ao contrário, o entendimento é uma graça que só o Espírito Santo pode infundir e que suscita no cristão a capacidade de ir além do aspecto externo da realidade e para escrutar as profundidades do pensamento de Deus e do seu desígnio de salvação. Ainda há dias celebramos Santa Catarina de Sena, que não sabia ler, mas profundamente inteligente e que era capaz de prescrutar, entrar no profundo e ter o entendimento de entrar no pensamento e graça de Deus. Como sugere a própria palavra, a inteligência permite intos legere, ou seja, ler dentro. A inteligência permite ler dentro. Esta dávida faz-nos compreender a realidade como o próprio Deus entende, isto é, com a inteligência de Deus. Porque podemos compreender uma situação com a inteligência humana, com prudência, isto é, um bem. Contudo, compreender uma situação em profundidade, como Deus a entende, é o efeito deste dom. Temos que estar disponíveis para entrar no conhecimento profundamente à medida de Deus, não à medida dos homens. E Jesus quis enviar-nos o Espírito Santo para que também nós tenhamos este dom, para que todos nós consigamos entender a realidade como Deus, a compreender com a inteligência de Deus. Trata-se de um bonito presente que o Senhor concedeu a todos nós. É o dom com o Espírito Santo nos introduz na intimidade com Deus, tornando-os partícipes do desígnio de amor que Ele tem em relação a nós. Isto disse o Papa Francisco nas suas catequeses sobre o dom do Espírito Santo. Então é claro que o dom do entendimento está intimamente ligado à fé. Quando o Espírito Santo habita no nosso coração e ilumina a nossa mente, faz-nos crescer dia após dia na compreensão daquilo que o Senhor disse e levou a cabo. O próprio Jesus disse aos seus discípulos: enviar-vos-ei o Espírito Santo e Ele far-vos-á entender tudo o que vos ensinei. Compreender os ensinamentos de Jesus, entender a sua palavra, compreender o Evangelho, entender a palavra de Deus. Podemos ler o Evangelho e entender algo, mas se lermos o Evangelho com este dom do Espírito Santo, conseguiremos compreender a profundidade das palavras de Deus. Continua o Papa Francisco. O dom do entendimento, o dom da inteligência, para entendermos. Quando nós somos jovens, crianças, estudávamos, às vezes apresentavam-nos os factos da história e nós nunca pusemos a hipótese desses factos, desses acontecimentos serem manipulados por interesses de grupos, mas com a vida vamos verificando que isso é uma constante.
O cristão é chamado a ter inteligência e entendimento para entender a maldade que está, às vezes, em informações que recebemos, mesmo históricas, modificadas no sentido, em determinados sentidos, para levar as pessoas para determinado caminho. Muitas das notícias não pretendem informar-nos, mas pretendem modificar o entendimento das coisas. E nós temos que confiar no Espírito Santo para entender as coisas como elas são. Olhai que cada vez mais, conforme passam os anos, nós entendemos que muitas campanhas eleitorais não têm o objetivo de esclarecer, mas manipular o entendimento dos próprios ouvintes para chegar a determinados objetivos. E por isso é que muitos grupos conseguem perdurar na história, mas mais cedo ou mais tarde o Senhor esclarece tudo e há sempre alguém que desperta e começa a analisar profundamente. Eu não vou entrar aqui em exemplos recentes, porque há esta questão polémicas, muito polémicas. Mas o cristão que se coloca disponível para a ação do Divino Espírito Santo deve aprofundar o dom da inteligência e do entendimento. Saber ver a maldade. Saber ver a astúcia da serpente do que nos fala o livro do Gênesis. Olhai a astúcia da serpente. Chegou junto à mulher e disse-lhe: parece que Deus vos proibiu de comer das árvores do jardim. Está no Gênesis. E a mulher disse: não, só nos proibiu de comer de uma árvore do jardim. Mas a mulher foi para casa a pensar: o que é que Deus quer com isto? Será que eu vou comer o fruto daquela árvore? Tenho o dom da sabedoria e fico igual a Deus? E aqui surge o pecado. E é a malícia do mundo. A malícia do mundo. Confundir muitas vezes o particular com o todo. E a Igreja tem sido vítima ao longo dos tempos disto. E não é só a Igreja, mesmo as nações. Nós, nos últimos tempos, nos últimos décadas, parece que há movimentos internacionais que controlam tudo que nós fazemos. E que é um perigo agora, com a internet, é um perigo com os meios de comunicação social, levar todos a pensar da mesma maneira, sem capacidade de entender. E temos que pedir ao Senhor que nos dê o dom do entendimento, da inteligência, para ler nas entrelinhas, para saber o que as coisas significam. Neste momento, mesmo com a pandemia, uma das preocupações é a coordenação mundial, que parece que há qualquer coisa, não só na cabeça de alguns iluminados, mas uma coisa muito real, que o cristão tem que entender, tem que perceber e tem que pedir ao Senhor este dom do entendimento. Entender, inteligência para entender. Desejo a todos então bom dia e que o Senhor entre no nosso coração e nos envie este dom da inteligência e do entendimento, que se completa com a sabedoria e com a ciência que já vimos nos 2 dias anteriores, mas que são dons que nos ajudam a crescer como pessoas, como cristãos, como seres abertos àquilo que é a sabedoria, que é a ciência de Deus, a fonte de todas as verdades e da verdade. Hoje no mundo, uma das crises é que não se procura a verdade. Procura-se aquilo que parece. A verdade pouco interessa. A nível religioso, essa confusão toda que há por aí, e até já se fala de uma religião coordenada pelos Estados, uma religião que seja que englobe todas, porque todos têm a verdade. Não é, nem todas têm a verdade. Não é isso que interessa. É a coordenação, é o controle,
Isso é que importa e nós temos que ter o entendimento, a inteligência para perceber isso. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede ao Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o seu batismo pela remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida no mundo que há de vir. Amém. Irmãos, cheios de confiança na promessa de Jesus de enviar o Espírito Santo com os seus 7 dons aos seus apóstolos, supliquemos a Deus Pai que o envie à sua Igreja, dizendo com fé: abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos bispos, pelo Papa, que confirmam a fé da Igreja, pelos sacerdotes que apacentam os fiéis, pelos diáconos que exercem a caridade, oremos, irmãos. Pelos fiéis, pelos batizados, que anunciam Jesus Cristo através do seu trabalho, através do seu testemunho, através das suas obras, e de modo particular estes 2 grupos que o Papa pede para rezarmos, aqueles que sepultam os corpos dos nossos irmãos que partiram nesta pandemia, e os nossos irmãos de limpeza, de higiene, dos hospitais, das camas dos doentes, das ruas, da infecção das ruas, da recolha do lixo, toda essa gente que dá testemunho do amor ao próximo e testemunho pelo que foram batizados e pelos que vão ser confirmados nestes dias. Oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, a vossa Igreja. Pelos leitores que proclamam a palavra, pelos acólitos que servem no altar, pelos salmistas que louvam o Senhor e cantores, oremos, ó irmãos. Por todos os que trazem Deus no coração, pelas religiosas da vida contemplativa e por aqueles que cuidam dos mais pobres, oremos, irmãos. Pelos que abrem o coração ao dom do Espírito, pelos que sabem dar a razão da sua esperança, e pela nossa comunidade paroquial e todas as comunidades paroquiais que adoram a Cristo, oremos, irmãos. Deus, Pai de misericórdia, que deste aos nossos filhos batizados a graça de conhecer o que mandais, enviai-nos do céu o vosso Espírito Santo com os seus dons, para que seja nosso defensor e nosso guia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade.
fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Oremos. Subam à vossa presença, Senhor, as nossas orações e as nossas ofertas, de modo que, purificados pela vossa graça, possamos participar dignamente nos sacramentos da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos e, entregando-se a vós pela nossa salvação, tornou-se ele mesmo o sacerdote, o altar e o cordeiro. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Michael Maol e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes pronunciamos, que adormeceram na esperança da ressurreição, todos os nossos familiares que partiram, todos os nossos amigos, e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os a todos na luz da vossa presença.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantar-nos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Confiantes usamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos, simbolizando toda a Igreja, das vossas famílias. Saudai-vos da paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai e com o poder do Espírito Santo, desta vida ao mundo pela vossa morte. Livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal, por este vosso santíssimo corpo e sangue. Conservai-me sempre fiel aos vossos mandamentos e não permitais que eu me separe de vós. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Disse Jesus: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando, diz o Senhor. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará o Espírito Santo, permanecerá convosco para sempre. Aleluia. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que em Cristo ressuscitado nos renovais para a vida eterna, multiplicai em nós os frutos do sacramento pascal e fundi em nós a força do alimento que nos salva. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Durante esta semana penso que surgirão notícias novas a respeito de muitas coisas, da abertura de igrejas, etc. Esperamos, pelo menos é o que da Diocese, do Sr. Arcebispo, as notícias que nos chegam. Como sabeis, nós temos 24 horas a câmaras focadas no Santo Cristo dos Milagres, e sobretudo neste tempo de pandemia, para que Ele nos envie a sua bênção e a sua proteção. E também teremos sempre, durante toda a semana, a oração da manhã às 11, a Eucaristia às 6 e o terço às 9. Agradeço que se inscrevam na página para termos uma noção de se vale a pena ou não. E agora uma palavra, um abraço para a nossa irmã e sua família Maria Rosária Silva, que seria hoje a sua coroação. Que o Divino Espírito Santo inunde de graças todas as famílias que não puderam fazer esta coroação, mas hoje, em comunhão com esta família, terminamos a Eucaristia.